Maria Rita, você tá por aí? Isso, tá? E aí depois a gente retoma tudo isso, essas todas as ideias aqui. Take it away. Chique, obrigada, Renata. Queria agradecer demais o convite. Eu falei mais cedo com a Renata que eu fiquei até sem dormir, porque eu fiquei pensando no público e eu tenho pensado muito nessa questão de como que a gente tem que sair um pouco da academia para tentar falar para públicos maiores. Eu, com essa história do isolamento social, eu tinha duas opções para me manter segura: ou ficar sozinha em Florianópolis, ou vir para Belo Horizonte. Não podia ir para minha casa, podia vir só para a casa da minha mãe. Então eu estou nessa situação. Quando Renata me falou de falar sobre tesão, eu falei: ih, meu tesão passou longe, estou na casa. Travou. Vamos ver se Vamos ver se voltou. Travou, Voltou mas agora? a gente tá Estão te me vendo? ouvindo, mas não te vendo. Tá. Então fica sem o vídeo. Pode ser? Então, fecha o teu vídeo. Isso. Tá. Vou fechar o vídeo. Eu até pintei cabelo hoje, gente. Mas tudo bem. Fica sem o vídeo. Tá dando pra ouvir agora? Ai, gente, eu sinto muito. Ontem, essa semana, como eu estava explicando, com essa história do isolamento, eu resolvi vir para minha cidade, vir para Belo Horizonte, e estou na casa da minha mãe. E aqui tinha uma internet muito ruim. Eu aumentei a banda da internet prevendo que a gente ia precisar, mas hoje, por uma sorte, caiu a internet em toda a região da Serra, que é o bairro onde a gente mora. Então eu estou tentando fazer essa conexão por 3G apenas, porque aqui nem 4G não pega. Então tá desse jeito, eu lamento. Mas enfim, eu achei bem legal esse convite. Eu agradeço muito a Renata, porque eu tô com esse desejo, vendo os hábitos da minha mãe, que é uma pessoa que é uma grande leitora. Ela não é de letras, ela é médica, mas eu vejo que ela está seguindo ela está assistindo umas lives, uns blogs de literatura, e eu fiquei pensando que a gente tem que tentar, existe um público para isso. Então eu estou tentando fazer essa história inteira para poder contar, e eu estou tentando fazer esse esforço de falar para vários públicos. E foi nesse sentido que eu falei para Renata que eu tinha ficado meio sem saber como é que eu faria isso com vocês aqui hoje. Então, na verdade, essa está sendo a minha primeira tentativa de, de fazer, de tentar falar com esse público, com um público maior, com outras várias formas de se pensar. Então eu queria, tendo como ponto de partida o, o texto da Audre Lorde, eu queria só ressaltar algumas coisas em relação ao tema que a Renata propôs para nossa conversa hoje. Gostaria de agradecer muito a professora minha xará Rita pela, pela contribuição dela. Eu acho que como tema, a gente tem aqui duas partes, né? O erótico e o em tempos de corona. Eu acho que eu vou acabar focando mais no corona e pensando menos no tesão, mas no erótico dentro de algumas questões que a Audre Lorde no texto dela. Gente,
só para ter certeza, continua todo mundo me ouvindo? Ótimo, beleza. É porque o vídeo aqui da Renata, carinha dela e de Thaís congelaram total para mim. Elas estão uma pintura para mim. Elas estão travadonas, então eu estava com medo de ter travado. Mas então, agradeço muito a colega que postou um link para uma tradução do texto da Audilog. Eu não conhecia a tradução do site Peita. Achei bem legal, muito. Eu vou botar mais pertinho então, Elisa. Obrigado por avisar. Vou botar aqui, enfiar o computador bem na minha cara, porque ninguém está me vendo mesmo, então tudo bem. Melhorou? Ficou mais altinho? Ninguém respondeu ainda, mas ótimo, ótimo. Tô com ele aqui colado na boca. Pronto. Então, agradeço a colega que postou o link. Eu não conhecia essa tradução, obviamente, nesse tempo eu só consegui entrar e dar uma geral. Acho que é um texto que a gente precisa de ter traduzido. Eu, inclusive, estou num projeto agora de tradução de autoras contemporâneas de estudos da tradução, porque a gente nem sempre tem esses textos disponíveis em português. Especialmente, não é o caso da Audilog, porque é um texto mais antigo, mas a gente precisa mesmo de fazer esse esforço da tradução. E eu acho muito legal a função que a internet está tendo de produzir traduções que, embora não tenham a chancela da publicação em livro, etc., fazem com que esses textos sejam disponíveis para as pessoas que não conseguem, não podem, preferem ler em português. Então, muito obrigado pelo link. Eu fiz uma tradução marromeno minha para os pedaços que eu queria ressaltar para vocês antes de começar mais no meu assunto mesmo, e eu estou consciente que essa minha introdução está ficando longa, então vou dar uma encurtada. Então, é o seguinte, eu queria pensar, quando a Lorde fala no texto dela, que o erótico não diz respeito apenas ao que fazemos. Trata-se do quão profunda e completamente sentimos enquanto estamos fazendo. Então tem essa ela ressalta essa questão do sentir profundamente e completamente quando estamos fazendo. Então, não é só o ato, mas a sensação do ato, a sensação do fazer. Além disso, ela ela critica a desvinculação do erótico a outras áreas que não sejam sexo. Ela diz o seguinte, que existe essa exclusão das demandas do erótico de áreas vitais das nossas vidas que não sejam o sexo. No que ela ressalta também a questão da energia criativa como uma energia que é também erótica. E ela um aspecto que vai me interessar muito aqui hoje e que vai me levar para a minha discussão do texto literário é a questão do compartilhamento que ela traz. Ela menciona que o seguinte, que essa energia criativa, que é erótica, das nossas inquietações com outras pessoas, com outra pessoa. E aí, na verdade, eu faria a minha alteração aqui. Vocês viram que até por ato falha eu já fiz, que não precisa de ser uma outra pessoa. A gente pode pensar também outras pessoas no plural, porque a energia erótica ela não precisa necessariamente de ser monogâmica, digamos assim. E aí ela diz, por fim, que o compartilhamento do prazer, e esse prazer seja físico, emocional, psicológico ou intelectual, formam uma ponte entre as envolvidas, que pode servir como base para entender muito do que não é compartilhado. Ou seja, o compartilhamento do prazer nos ajuda a entender o que não é compartilhado.
na medida em que diminui a ameaça das diferenças. Então, esse compartilhamento faria com que esse encontro com a diferença, pelo que se tem compartilhado, fosse menos ameaçador. No texto dela, a Audre Lorde ela faz uma distinção, ela se baseia um pouco numa dicotomia entre o dentro e o fora. Ela fala que o erótico passa por uma percepção que deixa de lado as demandas que são externas, ou seja, as demandas que vêm de fora, do que as outras pessoas querem, do que se espera, para prestar atenção também no que a gente sente, no que está de dentro. Então, ela faz essa separação entre o dentro e o fora, que pedagogicamente no artigo dela faz um sentido para poder explicar como que a gente faz essa separação do dentro e do fora. A divisão de dentro e de fora, do que é interno, do que é externo. E, na verdade, ela faz uma inversão de outro texto, que é o texto que eu gostaria de discutir hoje, que eu tenho pensado muito nele, porque eu estou também justamente escrevendo um capítulo sobre ele, não exatamente só sobre ele, mas que eu tenho pensado muito sobre isso. O período da literatura em língua inglesa que eu trabalho mais, eu não trabalho com contemporâneo, né? Eu trabalho um pouco, mas menos. Meu período de trabalho é realmente a virada do 19 para o 20 e o 20 até a Segunda Guerra, que é mais ou menos o período que eu trabalho. Então, ali na virada do decadentismo, que eu trabalho com Oscar Wilde e tal, até o modernismo e mais ou menos para por aí, a não ser com algumas exceções em geral. Então, o que eu tenho pensado muito ultimamente foi bem bom que a Elizabeth Utka acabou de publicar um livro que é o Viral Modernisms. E nesse livro ela fala justamente daquela outra grande pandemia que eu acho até interessante que está sendo comparada, as pessoas já estão fazendo os paralelos entre essa pandemia de 1919 com a nossa da Covid, e eu tô achando bem bom, porque essa é uma Utka a autora. E tem um outro livro também, Tati, eu não te conheço, mas fico feliz de te interessada. Tem um outro livro também que eu li agora recentemente, justamente para poder escrever esse capítulo, que pode ser do seu interesse, que é de um... Ele estuda ele faz um estudo de as diversas pandemias do século XIX. Na verdade, ele vai antes do século XIX, chegando até no 20, mas... Opa! Gente do céu! Parei. Depois eu coloco, desculpa. Então é o seguinte, óbvio que eu vou trazer a Virginia Woolf, então eu gostaria de pensar a Virginia Woolf, especialmente aqui com a gente hoje, pensar um texto dela que também trata dessa separação que a gente faz e que não deveria fazer às vezes, mas que é um pouco, nesse sentido é um pouco forçada, principalmente se a gente pensa no contexto do século XX, que é a do corpo e da mente. Então isso é uma coisa que vem pra gente, é uma divisão bem cartesiana que vem pra gente lá de trás. Então eu queria trazer para vocês esse texto. Eu vou fazer o seguinte, Renata, eu vou dividir com vocês, eu tô como apresentadora. Aliás, eu não tô como apresentadora, você pode me fazer de apresentadora, Renata? Ótimo.
Uai, tá aqui, ó. Share your screen. Ele vai me perguntar. Uai, por que ele não me perguntou o que eu quero compartilhar? Normalmente ele me pergunta qual texto que eu quero compartilhar, qual janela que eu quero compartilhar. Tá, não tem problema. Vamos abrir aqui, vou botar bem grande. Então, esse ensaio foi traduzido mais ou menos recentemente pelo Tomás Tadeu, que tem feito um trabalho maravilhoso com a coleção Mimo dele. E ele tem feito várias traduções desse livro. Então, eu gostaria de trazer para vocês. Eu fiz alguns essays, mas eu vejo todo mundo dando para ver. Quem não tiver, eu vou ler. Considerando quão comum é a doença, quão terrível é a mudança espiritual que ela traz, quão das da saúde, países ignoram ermos e desertos da alma, uma simples gripe torna visíveis, considerando os precipícios e as clareiras salpicadas de vívidas flores que são revelados por uma pequena temperatura. Outros exemplos. Quando pensamos nisso, muito frequentemente somos forçados, torna-se realmente essa não tenha encontrado seu lugar, com o amor e a batalha e a inveja entre os grandes temas da literatura. Romances, pensaríamos, teriam sido devotados à gripe, epopeias à febre tifoide, odes à pneumonia, poemas à dor de dente. Mas não. Com umas poucas exceções, e aí ela cita De Quincey, Proust, a literatura fez o possível para sustentar que ela se preocupa com uma lâmina de vidro, através da qual a alma olha direta e claramente. E salvo por umas ou duas paixões, como o desejo e a cobiça, nada é nada, desprezível e inexistente. Pelo contrário, justamente o oposto é verdadeiro. A noite toda, o dia todo, o corpo intervém. Mas de todo esse drama diário do corpo, não existe nenhum registro. Falando mais praticamente, o público diria que um romance dedicado à gripe ama, e que dele não é erroneamente, entretanto, de divindade, obrigando-nos a esperar horas, hora após hora, com orelhas em pé, pelo estalido de uma escada, e atribuindo aos rostos dos ausentes uma importância renovada, enquanto a mente fabrica 1000 lendas e romances a respeito daqueles para os quais não tem tempo nem gosto quando se tem saúde. E aí ela entra numa questão da língua, como que a língua nos falta para poder expressar a questão da doença. E aí ela termina com o seguinte, eu vou pular aqui por causa do tempo. A experiência não pode ser transmitida. E como sempre acontece com essas coisas inexprimíveis, despertar lembranças nas cabeças deles, das dores e dos ataques deles, que permaneceram até o último mais alto, desesperadamente, clamorosamente, pelo divino alívio da solidariedade.